Bom dia, né, pessoal? Olha, eu vou fazer uma pequena revisão daquilo que vocês mostraram no trabalho de vocês, né? Os vídeos que me enviaram, né? Dei uma analisada muito organizada, né? A gente observou todos eles, tá certo? Aí só fazendo uma análise, né, a respeito desse capítulo sobre a harmonia das funções reprodutivas e os hormônios sexuais, o sistema, né, o aparelho reprodutor masculino e feminino e as transformações no decorrer da vida do indivíduo, no caso, o ser humano. Nesse tema a gente sugere que você vá fazer pesquisas, né, relacionadas, e no decorrer dessa aula eu vou citar algumas dessas pesquisas para o aprimoramento seu com relação a esse conhecimento de estudo. Então, o corpo e a reprodução. O corpo e a reprodução, ela faz parte do indivíduo, porque é da continuidade à espécie humana, não só os seres humanos, mas os outros seres em geral. Como você viu os processos de reprodução, assexuada e sexuada. Nesse caso, estamos falando no processo de reprodução sexuada, que é através da união entre dois tipos de células reprodutivas. No nosso caso, o espermatozoide e o óvulo. Essas células são fabricadas, né, por órgãos presentes no corpo humano, que pertence ao sistema genital. Como eu disse, antigamente era chamado de sistema reprodutor. O homem e a mulher possuem sistemas genitais bastante diferentes, né, e algumas poucas coisas semelhantes, né. O espermatozoide é produzido pelo sistema genital masculino, né, como você bem já observou e já apresentou para a gente, ele é produzido lá no testículo. E no sistema genital feminino é onde são produzidos os óvulos, né, lá nos ovários, né? E essas duas células reprodutivas é o que fazem dar continuidade à espécie humana, no caso, a nós mesmos, né? Então, é durante o ato sexual que ocorre esse processo de reprodução. Mas eu passei também para vocês pesquisarem o que? Para vocês pesquisarem outros meios de reprodução humana, né? A inseminação artificial, o bebê de proveta, que é um processo, né, já interessante dessa nova tecnologia, né, nos últimos anos, que vem assim ampliando a facilidade de reprodução de algumas mulheres que não conseguem, né, ter filhos. Então, a ciência, junto com a tecnologia, desenvolveram mecanismos para que possamos, né, cumprimentar esse processo de reprodução, a reprodução sexuada dos seres humanos. Mas para que tudo isso ocorra, que eu estou aqui afirmando a vocês, é necessário o quê? É necessário que haja o amadurecimento do corpo. Vocês lembram quando a gente trabalhou as características dos seres vivos? Nasce, cresce, desenvolve. Aí nesse processo de desenvolve e amadurece é que a gente vai focar. Por exemplo, o amadurecimento do corpo. Aí quando a gente é criança, estamos em processo de formação. Mas a partir do momento que essas mudanças físicas, com o passar dos anos, com o nosso crescimento, a gente vai desenvolvendo, né, todos os nossos órgãos, dentre estes, o sistema genital. Nesse sistema genital está responsável pelas transformações e as harmonias das funções reprodutivas, né? Quando a gente analisa aqui a harmonia das funções reprodutivas, é porque tudo deve estar harmoniosamente, porque se houver uma deficiência nessa relação, há o quê? Há uma disfunção no processo reprodutivo. Veja só, a puberdade e a adolescência é um processo importantíssimo para essa transformação. É onde aparecem os hormônios sexuais. Dentre esses hormônios sexuais, a testosterona, a fala grossa do menino, lá o pelo já no peito, já no queixo, as transformações ocorridas também na mulher estão relacionadas a esses hormônios. Então, o estrogênio e a progesterona são hormônios femininos, né, desenvolvidos no próprio organismo para facilitar
essa função reprodutiva sexuada dos seres. Do mesmo jeito a testosterona. E todas essas mudanças ocorrentes no nosso organismo é graças a essa transformação. Qual a transformação? A transformação do ser humano, que ele nasce, cresce, desenvolve. É nesse desenvolvimento, e principalmente o desenvolvimento hormonal, que fazem com que facilite o processo posterior, que é a reprodução. Reproduzem, envelhecem e morrem. Nesse processo de envelhecer, eu quero que vocês façam um questão, ou seja, anote aí no seu caderno, vocês elaborem uma questão de pesquisa. O que é andropausa e o que é menopausa? Por que ocorre isso? O que é andropausa, o que é menopausa e por que ocorrem essas funções? Elas ocorrem no mesmo tempo ou não no ser humano? Aí você vai colocar se elas ocorrem no mesmo tempo, o que são ou diferenciar, você pode fazer aí do mesmo jeito. Então a pesquisa é o que é andropausa e o que é menopausa. Aí você vai descrever o que são e como ocorre isso, no organismo humano. E também você mesmo responde aí a outra questão. É interessante que você identifique se elas ocorrem no mesmo período, na mesma idade, do mesmo jeito com a menstruação. O que é menstruação? Ela ocorre na mesma idade? Ela ocorre de modos diferentes na menina ou é tudo igual?